de Deus, chegamos na manhã de mais um dia e eu espero, viu, em Cristo Jesus que você esteja bem, porque se você não estiver bem, você vai ficar depois dessa palavra, dessa oração gloriosa, né? Você vai ficar bem. Hoje, domingo da família, viu? Que Deus possa liberar sobre a sua casa, sobre a sua família, uma bênção toda especial. Uma bênção toda especial, por quê, pastora? Porque a sua família é a família das nações. A sua família é a família dos povos. E é a sua família, escute bem, é a sua família que dará ao Senhor glória e força. É a sua família. A sua família é muito especial para Deus. Eu preciso compartilhar essa palavra contigo antes de orar por você, pela sua família. Olha, a vida espiritual é algo muito, muito forte, né? A gente sabe que Paulo, né? Deus está falando nos últimos dias bastante aqui nas cartas de Paulo, né? E a gente sabe que Paulo, ele não constituiu família. Mas Paulo amava a família de Cristo, né? A igreja de Cristo. A igreja de Cristo era a família de Paulo. Independente dos problemas que Paulo tinha, independente dos problemas que Paulo teve com Marcos, com Barnabé, Paulo nunca deixou de se preocupar com eles, né? Pastora, mas o que tem a ver isso com a oração da família? Independente dos problemas familiares que você tenha, você nunca pode deixar de se preocupar com a sua família. Você sempre precisa cuidar da sua família, ainda que à distância, né? Orando, intercedendo, você sempre precisa cuidar, né? Família tem problemas, né? Todas as famílias têm problemas, né? Mas não é por causa dos problemas que a gente vai criar uma barreira no mundo espiritual, né? Muitas vezes não dá para conviver. É inevitável, são coisas que acontecem. Não dá para conviver. Mas no mundo espiritual, no nosso coração, nós devemos sempre estar ligados com a nossa família. Orando e intercedendo, era isso que Paulo fazia, né? Paulo decidiu a não andar com Marcos e Barnabé, porque eles não se entendiam, né? Eles não tinham o mesmo chamado que Paulo. Né? Eles não tinham o mesmo chamado que Paulo. Paulo identificou isso. Paulo fazia tudo para Deus com muita perfeição, com muito zelo e com muito trato. E Marcos, ele não tinha essa essência, né? Apesar de servir a Deus, ele não tinha essa essência. Ele tinha as falhas dele que Paulo não concordava. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo achou por bem não andar mais com Marcos. E Marcos segue com Barnabé. Marcos segue com Barnabé e Paulo segue com Silas. Louvado seja o nome do Senhor. E interessante que aqui Paulo, nessa história de Colossenses, capítulo de número 4, Paulo está preso. Mas mesmo Paulo preso, Paulo ele se preocupa, olha que coisa linda. Paulo ele se preocupa com as igrejas. Olha o que ele escreve aqui, ó. Olha aqui, ó. O verso de número 8. O qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console o vosso coração. Né? Paulo estava aqui preocupado. Ó. Olha só, o verso 9. Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que por vós aqui se passa. Tudo que está se passando aqui, eles vos fará saber. Olha que coisa tremenda. Aristarco, que está preso comigo, vos sauda. E Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o, né? Apesar de tudo, né? Paulo, olha a capacidade de amar que esse homem tinha. Olha a capacidade de amar. Ele sabia separar, né? Eu não posso andar com Marcos, né? Ele não tem a mesma visão que a minha, né? Então eu não vou andar com Marcos, mas olha, se ele for ter convosco, recebei-o. Recebe ele, viu? Se ele for ter convosco, recebe ele em Cristo. Olha que coisa tremenda, meus irmãos. Olha que coisa tremenda. Olha só, e se for ter convosco, recebei-o. E Jesus chamando o justo
e Jesus, chamado justo, os quais são da circuncisão, são esses unicamente os meus cooperadores do reino, no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Saudai-vos, saudai-vos, Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em oração, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Né? Ele combate por vocês no mundo espiritual, para que vocês permaneçam assim, firmes, perfeitos. É muito lindo as palavras de Paulo, né? Ele combate por vocês no mundo espiritual para que vocês permaneçam assim, firmes e perfeitos, né? Porque Paulo, ele era assim, ele queria tudo perfeito. Quando se tratava das coisas de Deus, para ele tinha que ser tudo perfeito. Olha que coisa linda. Olha que coisa tremenda. Pois eu lhes dou testemunho de que tenho grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Herápolis, Saudai-vos, Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai os irmãos que estão em Laodiceia, e ninguém... em Laodiceia, e a ninfa, e a igreja que está em sua casa. E quando esta epístola, olha que coisa linda, e quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também, né, o seja na igreja dos laodicenses, e que veio de Laodiceia, lede-a vós também. E os que veio de Laodiceia, lede-as também. Olha só. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Ele dá um conselho. Isso ele está lá na prisão. E ele está aconselhando. Arquipo, atenta-te para o ministério que recebeste no Senhor. Você recebeu, Arquipas, um ministério no Senhor. Atenta-te para ele, para que cumpras o quê? O chamado. O chamado. Olha que coisa linda. Independente do que está acontecendo na sua família, você precisa cumprir o teu chamado. É o que tem de mais importante, aleluia, para a sua vida é obedecer e cumprir o seu chamado. E ele finaliza assim, saudação de minha mão, de Paulo, olha só, saudação de minha mão, de Paulo, lembrai-vos das minhas prisões, a graça seja convosco, amém. Lembrais que estou preso, lembrais que sou prisioneiro do Senhor, lembrai-vos que estou preso, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Saudação da minha mão, de Paulo, lembrai-vos das minhas prisões, a graça seja convosco. A graça, aleluia, seja convosco. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mesmo na prisão, Paulo não deixou de executar o seu chamado. Mesmo na prisão, Paulo não deixou de ser uma bênção nas mãos de Deus. Mesmo na prisão, Paulo, aleluia, fez a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mesmo na prisão, mesmo em adversidade, mesmo em lutas e perseguições e afrontas, você precisa ser uma bênção nas mãos de Deus. Você precisa zelar pela sua família. Você precisa cuidar da sua família. E você está aí querendo desistir, querendo sair da igreja, porque a sua família não está em conformidade com a sua fé. Olha aqui a situação de Paulo, mesmo nas prisões, se preocupando com os amados irmãos, se preocupou com Arquipo, né, para que Arquipo viesse cumprir, né, viesse exercer o seu ministério, viesse exercer o seu chamado e não olhar para o que estava acontecendo
acontecendo com ele. Arquipas, não olhe para o que está acontecendo comigo. Você tem um chamado. Execute a obra de Deus na sua vida. Pregue o evangelho. Ganhe almas. Anuncie as boas novas do reino. Deus, ele te chamou para isso. Independente do que está acontecendo à nossa volta, a palavra de Deus precisa ser pregada. As famílias das nações precisam ser evangelizadas. Você precisa se levantar, orar pela sua família, orar pelas famílias das nações, orar pelas famílias dos povos. Você não pode parar e olhar para a situação e ver o que está acontecendo, não. E começar a se lamentar e chorar. Pastor, eu não posso me lamentar, eu não posso chorar. Você deve, mas você precisa secar as suas lágrimas e combater, aleluia, no mundo espiritual. Pois Paulo disse aqui, ele combate, louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor. Deixa eu achar aqui onde está escrito, né? Aqui, verso 12, saudai-vos, Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações. Você precisa estar em combate, querido. Você precisa estar em combate, querida. Sempre em combate. Por quem, pastora? Pela sua família, pelas famílias que estão ao seu redor. Porque quando você ora pela sua família, quando você ora por outras famílias, Deus, ele é aquele, aleluia, que contempla as nossas obras. E Deus, ele é aquele que nos recompensa. Saiba você que para a sua vida existe, aleluia, uma recompensa. Tudo que você tem feito para Deus, ele vai te recompensar. Entenda bem isso. O Senhor vai te recompensar. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Espera nele. Confia no Senhor. Ele vai te recompensar. Mas, pastora, Deus, ele vai te recompensar. Deus, ele vai te recompensar. Levanta, receba força, coragem, determinação da parte de Deus nessa manhã e vai orar, irmão. Vai orar, irmã. O segredo é a oração. O segredo da vitória é a oração. Olha o que Paulo diz aqui, de Epáfras, aquele que combate sempre por vós em orações. Epáfras sempre estava em combate, combatendo em oração, sempre com o joelho no chão, sempre orando, sempre jejuando. Por quem? Por vós. Olha que coisa linda. Louvado seja o nome do Senhor. Era isso que Paulo queria. Servir a Deus em verdade e em espírito. E é isso que nós devemos querer. Servir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em verdade e em espírito. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amanhã eu retorno, viu? Às 4h da manhã para a glória de Deus. Esqueci da oração. Vamos orar, né, irmãos? Falei tanto que esqueci da oração. Vamos orar. Misericórdia, Jesus. Vamos orar. Vamos unir a nossa fé. Soberano Deus, poderoso, justo e eterno Pai. Meu Deus, eu adentro a tua presença, Senhor. Eu adentro a tua presença, Senhor, nessa manhã gloriosa, rendendo a ti graças, louvor e adoração ao teu nome que é sempre eterno. Meu Deus, eu te peço, Senhor, eu suplico a ti, Senhor, nessa manhã tão gloriosa. Meu Deus, pelas famílias das nações, pelas famílias dos povos. Meu Deus, que esse homem, que essa mulher, que esse jovem possa se posicionar dentro dessa casa, meu Deus, como Paulo se posicionou, como Epáfras, meu Deus, se posicionou, combatendo em oração. Meu Deus, desperta esse homem, desperta essa mulher, que possamos ser, meu Deus, aleluia, aqueles que combatem em oração, aqueles que oram pelas famílias das nações, aqueles que oram pelas famílias dos povos, porque são essas famílias que dará ao Senhor glória, Pai. São essas famílias que dará ao Senhor, Pai, força, na beleza da tua santidade. Meu Deus, sustenta as famílias das nações na tua presença, sustenta a família dos povos na tua presença. Joga por terra, meu Deus, toda ação do inimigo que queira destruir as famílias, que queira afastar pai de mãe, que queira afastar, meu Deus, aleluia, o filho do pai, o pai do filho, a mãe do filho, o filho da mãe. Meu Deus, que caia por terra essa ação demoníaca e que a glória do
Senhor resplandeça. Meu Deus, que essa família tenha alegria de assentar à mesa, que essa família tenha alegria ao partir o pão. Meu Deus, em nome de Jesus, que a fé, o amor e a misericórdia dessa família seja renovada, Senhor, seja restaurada, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que haja paz, Senhor, que haja paz, Senhor, que haja paz, Senhor, entre as famílias das nações, que haja paz, Senhor, entre as famílias dos povos, que haja paz, Senhor, que haja paz, Senhor, que haja paz, que todo impedimento e embaraço eu ordeno em nome de Jesus, sai, 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 em nome de Jesus, e que resplandeça, Senhor, a tua glória, que resplandeça, meu Deus, o teu poder e o teu Shekinah, em nome de Jesus Cristo. Amém, e graças a Deus. A sua família é a família das nações. A sua família é a família dos povos. E a sua família que dará ao Senhor glória e força. Assim como Epáfras combateu em oração, se levante em prol da sua família, combatendo em oração. Compartilhe essa palavra, compartilhe essa oração, abençoe uma família, não seja um mar morto, seja aquele que Deus possa contar, deixa Deus contar com você, compartilhe, louvado seja o nome do Senhor, que Deus em Cristo vos abençoe. Amanhã, às 4h da manhã, eu retorno com a oração de proteção. Você é uma bênção muito grande na minha vida, viu? Que Deus em Cristo vos abençoe.